vitoriosa, para alcançar a vida vitoriosa, o que ele vem dizendo? Ele vem dizer, olha, arrependei-vos, porque é chegada a hora do Rei do Céu. Isso, João Batista, ele estava anunciando o arrependimento, porque sabia que através desse arrependimento, o homem poderia alcançar a misericórdia de Deus. E alcançando a misericórdia de Deus, ele ia alcançar uma vida vitoriosa. Então, devemos colocar isso em nosso entendimento, que o arrependimento é o fundamental de tudo, né? É o fundamental de tudo. Ainda que as pessoas dizem sobre casa, carro, dinheiro, né? Sobre triunfo desta vida, mas tudo desta vida, cada vez quando a gente olha assim, ó, um caminhão desse aqui, a gente vai entender, lata. Quando a gente pega o dinheiro, irmão Felipe, a gente pode rasgar porque é papel, não vale nada, né? Quando a gente vai, a gente temos casa, a gente vão olhar, vão bater na parede dela, a gente vão entender, pedra, cimento, tijolo, não vale nada, não custa nada. Por isso que João fala, né? Não amemos o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas os que fazem a vontade de Deus permanece para todo sempre. Então tudo nessa terra vai passar. Nós temos tudo, nós podemos ter carro, podemos ter casa, podemos ter dinheiro, podemos ter trabalho, podemos ter tudo, mas temos que ter o entendimento que tudo isso é passageiro. Se a gente for olhar lá para a cidade, lá onde aconteceu essa enchente que teve, muitas pessoas ali passaram pelaquela situação, mas não entenderam que tudo daquilo ali é passageiro, e hoje eles estão correndo atrás de tudo de novo. Por quê? Porque é uma cidade voltada para a idolatria, é uma cidade voltada para o dinheiro e não conhece o verdadeiro Deus, o único dominador de toda a terra. E o mundo todo está se iniciando para isso. A gente vem com o avanço da tecnologia, irmão Jean, as pessoas a cada dia mais se entregando, os jovens se perdendo, famílias que muitas das vezes não conseguem mais ensinar os seus filhos o caminho correto. E o caminho do Senhor, né? Porque hoje isso está se perdendo. Hoje o que está sendo pregado é o quê? É a terra. Negócio de moto ali. Lá na frente. Pode pensar um pouco, Fora, quer? Isso. Então a gente está vendo o mundo se encaminhando a cada vez mais, porque a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo está sobre o poder, né, do diabo, sobre a influência do diabo. Então o que nós precisamos fazer é o que? É se aproximar de Deus e fazer a vontade de Deus, porque nós não somos dignos, nós somos salvos pela graça. Podemos pregar, podemos fazer o que for. E uma Bíblia, ela não quer dizer que nós somos salvos. O que quer dizer que nós somos salvos é a marca do Espírito Santo em nossas vidas. É a gente obedecer a Deus e colocar a Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Independente do que esteja acontecendo. Ah, mas eu não consigo ser cristão porque minha mulher não é cristã. Ah, eu não consigo ser cristão porque meu filho é desobediente. Porque a salvação, ela é individual. E nós, como servos de Deus, precisamos todos os dias viver uma vida de renúncia, porque é isso que vai nos manter, né, sendo escolhido do Senhor. Sempre está renunciando. A renúncia. Quanto mais o homem se renuncia, mais a possibilidade de se aproximar de Deus. Né? E a renúncia, na verdade, o Evangelho, ele se inicia, né, com a renúncia. Se a gente for apanhar a passagem bíblica,
Isaías mesmo fala sobre isso, né? Que o próprio Jesus, ele veio aqui na terra, né? Mas primeiro, o que Jesus tem que fazer? Renunciar o quê? O céu, para vir aqui. Mas o intuito de Jesus não era vir aqui simplesmente na terra pregar o evangelho, anunciar o evangelho, não. O intuito de Jesus era vir aqui na terra e ir diretamente para onde? Para a cruz, né? Esse foi o intuito, já que ele ia ficar aqui. HGG? Centro do mercado? Centro do mercado. É isso. É o bom que Deus está dando, como diz a palavra, né? 1000 anos é como um dia para o Senhor e um dia é como 1000 anos. Então Deus ele tá dando tempo para muitas pessoas que tem que ser alcançado. Os sinais já estão aí, né? Os sinais estão aí da vinda do Senhor, todos os dias. Não tem como o evangelho não ser renúncia, porque tudo se iniciou com renúncia, né? Tudo se iniciou com renúncia. Jesus, para vir aqui na terra, foi com renúncia. Para ele sair da terra, foi com renúncia. Imagina, ele tem que renunciar à sua própria vida, mesmo assim, ele sentindo dor, ele agoniado, né? Agonia de dor, agonia de morte, zombaria. Quem passava por ali zombava dele, escarnecia dele, e ele, a única coisa que ele pôde dizer, ele disse: Pai, por que me desamparaste? A única coisa que ele pôde fazer foi isso, porque ele viu que estava feio, ele estava sentindo dor, estava sendo muito doloroso para ele de ver a humanidade na ignorância. E ali na cruz, né, irmão, ali foi uma prova viva que, ali para nós, né, também ver que nós também seríamos odiados, né, e Jesus ali, a própria palavra de Deus fala que ali ele foi como se ele foi abandonado, quando ele diz Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, que traduzido quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Então ali foi o momento que Deus teve que deixar ele para ele cumprir o seu propósito aqui na terra, como o irmão falou, que o propósito dele não foi simplesmente em anunciar o evangelho, porque ele é o evangelho, ele é a palavra. João capítulo 1, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no mundo, e ele foi a luz do mundo, e vimos a sua glória como Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo, ele estava ali naquela cruz cumprindo o seu objetivo, que era o que? Morrer pelos nossos pecados. Então essa morte ali, ele estava anulando todo o peso de pecado sobre as nossas vidas, ou seja, nós estávamos sendo justificados. Aqueles que creem em Jesus estavam sendo justificados através da morte dele, sendo purificado pelo teu sangue. Ele preparou os seus discípulos, porque ele tinha esse objetivo de preparar os seus discípulos para dar continuidade e eles receber o quê? O Espírito Santo, porque senão a sua passagem aqui também seria algo em vão. Então tudo que Jesus fez foi através do propósito, mas o principal propósito dele foi a morte na cruz do Calvário, a qual muitos até nos dias de hoje não conseguem entender, que continuam fazendo sacrifício de tolo, continuam fazendo muitas coisas que não agradam a Deus, como a palavra de Deus diz, para a gente andar em espírito, para a gente viver em espírito, porque Deus é em espírito, importa que os tais assim o adorem, em espírito e em verdade. Então esse é o objetivo da gente servir a Deus, é andar em obediência a Deus, é viver em obediência a Deus. É claro que nós somos carne, nós temos as nossas fraquezas, mas nós precisamos renunciar e a cada dia nos desligar das coisas da terra, para que Deus possa nos guiar para esse caminho da salvação, porque chega um ponto na nossa vida que muitas coisas tentam nos sufocar, o trabalho, o dinheiro, a família,
as coisas da terra. Por mais que nós sabemos que aquilo ali é temporário, aquilo ali tenta nos abafar e nos fazer esquecer do propósito que é a salvação. Esquecer do propósito que foi ali na cruz do Calvário, que nós precisamos seguir e cumprir o nosso propósito aqui na terra, que é obedecer a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas. Essa deve ser a nossa prioridade, priorizar a Deus, buscar